nós estamos pensando o mundo, o vasto mundo, com identidades, culturas, com sonhos, com muitos mundos. Então, nós vamos ter a oportunidade de refletir um pouco sobre esses mundos que nós, de alguma maneira, já estamos compartilhando quando nós saímos do contexto identitário, do contexto exclusivamente étnico, e passamos a nos relacionar com as culturas que nos envolvem, né? E nós vamos ter que descobrir uma maneira dessa relação entre o que está no centro e o que está ao redor terem alguma comunhão, para deixar de ser universos separados e experimentar um movimento de reciprocidade. E que essa reciprocidade ela pode ser a única via da nossa sobrevivência no futuro próximo. A aridez do mundo exige uma evolução das nossas relações para outros termos, para além dos conflitos e das disputas históricas que nossos povos tiveram que enfrentar. Nós precisamos produzir, a partir dessas novas realidades, também novas ontologias, novas ideias sobre o mundo, novas visões sobre esse mundo que precisa ser compartilhado. Ele não pode mais ser dividido numa perspectiva colonial de dominação e disputa. A dinâmica da disputa colonial, ela foi implantada em todos os povos como se fosse um chip. É como se fosse um chip introduzido nas diferentes memórias culturais, animando a uma ideia de divisão e disputa. O colonialismo ele tem essa capacidade mágica de interferir em um campo que nós achamos que é intocável, porque é o nosso espírito, é a nossa subjetividade, mas o capitalismo ele tem a manha, ele tem a capacidade de criar desejos, de projetar desejos e de interferir no contínuo das nossas transmissões de conhecimento, de valores. A própria tradição ela sofre fricção com essas mudanças que o capitalismo introduz no mundo a partir da dinâmica colonial. Eu não tenho nenhum problema específico com relação ao tipo de economia que o capitalismo promove. Especificamente contra isso, eu não tenho um conflito ideológico com isso. Eu tenho uma observação sobre o quanto ele é venenoso e danoso, e como ele compromete a diversidade cultural, a diversidade biológica e ameaça a qualidade da vida no planeta Terra, chegando a ameaçar o ecossistema terrestre, o sistema da vida dentro do planeta. Então é por isso que nós temos tantos amigos, temos tantos colegas de outras culturas que estão em universidades, em centros de estudo, aqui na Universidade de São Paulo, nas universidades espalhadas por esse país, mas também em centros de pesquisa e universidades que estão em outros lugares do planeta, que estão na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, que veem no pensamento dos povos originários, não só aqui das Américas, mas de outros continentes também. É bom a gente lembrar que os nossos irmãos também estão na Austrália, estão na Nova Zelândia, estão na África, estão na Polinésia, no Pacífico Sul, ao norte do Japão. Felizmente, a potência desse pensamento, que nós podemos considerar que é um pensamento originário, ele está presente em vários continentes e ele nos dá a esperança de que a gente possa semear
nos lugares onde tem espaço e tem uma aceitação do diálogo, uma nova proposta de reciprocidade entre as culturas, entre as perspectivas e visões plurais de mundo, para que a gente possa, para além de imaginar um mundo possível, a gente começar a construir muitos mundos, mundos plurais, uma pluralidade de mundos. Talvez o colonialismo tenha impresso na nossa visão de futuro uma ideia de uma ideia de um mundo, né? O grande estudioso que esteve na América do Sul, conhecendo um pouco mais sobre a cosmovisão de povos originários, entre os nossos parentes Guarani no Sul, ele observou que a tradição Imbiá, a tradição Yandeva, o pensamento, a cosmovisão dos povos que nós chamamos de Guarani, que é uma grande diversidade de visões que integram uma cosmovisão sobre a vida, o mundo, como nós pensamos ser. E dentro dessa cosmovisão existe uma evitação do Não existe uma corrida para esse lugar do existe uma evitação desse E foi estudando essa tradição dos nossos parentes Guarani que o Pierre Clastre veio a produzir essa obra clássica dele, que é A Sociedade contra o Estado, onde ele observa que, por essa tradição que evita o ela busca uma pluralidade, e por buscar essa pluralidade, ela não chegou a cogitar de inventar uma superestrutura como o Estado. A superestrutura que governa o mundo, na verdade, ela é um Estado único. A gente pensa que tem o Brasil, a Argentina, o Paraguai, o México, Estados Unidos, a Inglaterra, a Itália, mas isso é uma subdivisão de uma superestrutura global que é o Estado. O Estado ele é uma superestrutura. E a partir do século XX, entrando no século XXI, essa superestrutura está fechando um circuito quase igual esse da web, essa internet que a gente pode frequentar de diferentes lugares do mundo, como se a gente estivesse numa sala de visitas. Até usamos o termo sala de visita, né, para fazer esses encontros virtuais. É como se nós estivéssemos criando um lugar imaginário, onde nós podemos nos encontrar além das nossas fronteiras locais, regionais, nacionais. Isso já é um movimento, em algum termo, para nos pôr num mundo plural, numa pluralidade de mundos. Se nós quisermos pensar mundos plurais, a gente já tem alguma base, tem alguma plataforma para imaginar experiências desse mundo plural. Nós estamos aqui nos encontrando com pessoas que estão na Inglaterra, no Brasil, em outros lugares que seria inimaginável a gente se integrar numa conversa sobre saberes, sobre constelação de saberes, sobre cosmovisões e diferentes epistemologias. Então, ao mesmo tempo que isso nos afasta terrivelmente, nos isola, ela também cria uma oportunidade, como nos sonhos, da gente fazer contato com um tipo de conhecimento que no cotidiano, que no dia a dia, não está disponível, não estão acessíveis, mas que quando nós sonhamos, aí nós acessamos um outro mundo de possibilidades, de comunhão com a ancestralidade, onde você pode ver de novo aquelas paisagens, aqueles lugares que foram, inclusive, já devastados pela modernidade, pela colonialidade,
Mas você pode ir lá, pode mergulhar de novo, pode ir no fundo do rio, pode ir no alto das montanhas, pode ir em muitos lugares. Essa experiência subjetiva, né, essa experiência transcendente, que ainda é cultivada em algumas das nossas culturas, das nossas tradições, ela nos acessa outros mundos no sentido plural, animando a evitação desse desse individualismo e dessa meritocracia que a cultura colonial quer nos imprimir como uma religião, uma nova religião. É a religião do indivíduo, sozinho, sem comunidade, sem compartilhar e sem reciprocidade. O pensamento colonial ele conseguiu, no final do século XX, começo do século XXI, tornar esse sujeito meritocrático uma espécie assim de um pequeno deus, um deusinho que pode tudo. Ele não precisa de ninguém, porque ele vive sozinho no mundo. Mas ele é cheio de mérito. E isso foi um excesso de elogio da cultura do Ocidente à ideia do sucesso, né? Uma humanidade imaginada e estruturada no sucesso de indivíduos. Indivíduos que têm biografia, indivíduos que constroem cidades, que organizam países e nações. No começo do século XX, uma boa parte dessas nações e países que nós conhecemos agora estavam se configurando. E a configuração deles foi tão rápida e eles fecharam um circuito tão global que nós chegamos à ideia de uma globalização como se fosse uma coisa natural. A natureza teria produzido essa globalização. Na verdade, não foi a natureza que produziu essa globalização. Fomos nós, pessoas de vários lugares do mundo, afetados por essa movimentação da economia no mundo, por uma fascinação com o capitalismo, com a mercadoria, aquela mercadoria que o nosso querido Davi Copenau Yanomami consegue identificar claramente como um mundo em oposição à natureza. A mercadoria ela foi se constituindo como um outro mundo, uma configuração de mundo criado. A mercadoria é o mundo que os humanos criaram. Nas nossas histórias antigas, em muitas das nossas histórias antigas, aparece em algum período da narrativa algum experimento, alguém que quebra um tabu, alguém que faz alguma coisa voluntariosa e dispara um acidente, um desastre na nossa história. É bom a gente lembrar também disso, para não parecer que a gente só tem uma memória essencialista das nossas tradições, das nossas culturas, como se dentro dessas nossas memórias não houvesse também o desastre, né? A queda de céu, a pandemia. O mundo está vivendo uma experiência traumática em circuito global, que é o trauma da pandemia. Alguém já disse que essa palavra pandemia não expressa, de fato, o que está acontecendo no mundo, que ela é só uma palavra, pandemia, e que ela tem, na verdade, o sentido de unificar um termo de governança geral, para que todo mundo entre numa mesma narrativa. Mas vários povos conseguem ver, além dessa camada, tradições e cultura, conseguem furar
essa tela, essa narrativa sobre a pandemia e observar outros eventos importantes que afetam a nossa experiência sensível de viver no mundo protegido por uma cosmovisão. Essa cosmovisão plural, ela não é uma negação da ciência, nem uma negação da história. Ela lê a história e ela ouve os processos que envolvem o conhecimento científico. Mas ela institui também um campo de saberes, esse que a gente se referiu a ele como uma constelação de saberes, que tem a potência de se afetarem. Eles não são separados uns dos outros, não são isolados. Se afetam. Se afetam num sentido potente de vida. Vida no sentido biológico. A vida dos seres todos, não só dos humanos. Os humanos são só uma parte dessa constelação de seres que nós nos referimos. E a aproximação com a ideia do aquela que a Sociedade contra o Estado, do Pierre Clastre, descreve muito bem, a escolha entre nos submeter a um sistema que nos torna todos que acaba com a pluralidade, que omite a diversidade e atua contra a sua afirmação. Na verdade, ele exaure a diversidade. Ele exaure a diversidade como o vento numa montanha vai tirando fagulhas até que fique sobrando só um esqueleto. Essa ação intencional do colonialismo, que sustenta toda a máquina capitalista planetária, ela tem um poder de cooptação tão grande que os nossos sistemas de governo, quase que todos no mundo inteiro, estão subordinados a essa lógica, ao ponto da gente ter a impressão de que nós não elegemos mais os nossos representantes, nossos governos. Na verdade, é tudo um simulacro. Quem escolhe essas pessoas são as corporações globais, aquelas que destroem as montanhas, que danam com o oceano, que fura o solo para tirar petróleo e que mantém a aceleração da economia no planeta e as nossas vidas, todos os povos, não conta nada. Nossas vidas deixam de ter sentido. E, a despeito dessa aceleração ser produzida com conceitos fundamentalistas como tempo é dinheiro, o trabalho edifica, a vida é útil. Então, um conjunto de conceitos que não precisa estar escrito em nenhum livro sagrado, mas que vão se constituindo como verdade, uma narrativa que vai se constituindo como verdade, ela passou a ser uma narrativa do Ocidente que praticamente zerou a diversidade entre os povos e trabalha ativamente para nos tornar todos um comum, mas não um comum no sentido de compartilhar a vida e de praticar a reciprocidade. É um comum no sentido de subordinação, que tem correspondência direta com a ideia de um Estado que governa tudo e quem está por baixo dessa governança toda é um só, é uma opinião só, é uma ideia só, é uma intolerância enorme com a diversidade, a ponto do racismo se constituir numa marca
decisiva para você pertencer ou ficar de fora desse clube da humanidade. O racismo. O chamado racismo estrutural, que consegue reunir condições econômicas, condições de gênero, condições de raça, acumula todos os prejuízos em cima de um mesmo corpo. É como se uma lança ou uma flecha, né, atravessasse vários corpos ao mesmo tempo. Esse é o racismo estrutural. Algumas pessoas devem pensar, mas o racismo já é tão ruim, como é que vocês ainda vão imaginar um estrutural? Pois é, o colonialismo ele é capaz de multiplicar o dano. Seria como você imaginar o seguinte: tem um rio. Aquele rio, ele tem muita vida. E as pessoas vivem ao longo daquele rio. As crianças pulam na água, brincam, as pessoas caçam, pescam. O rio é fartura e prosperidade. Aquele rio anima a história e a vida daquele povo. Um dia, alguém faz uma barragem para construir uma hidrelétrica naquele rio. Todo mundo fica chocado, mas acomoda com a ideia porque precisa produzir energia elétrica para a cidade, para o progresso, para o desenvolvimento. Mesmo os ribeirinhos acabam concordando que pode ser uma boa fazer aquela hidrelétrica, que afinal de contas vai ter luz para todo mundo. A cidade vai funcionar. Passa o tempo, a série de barragens que vão construir naquele rio vai diminuir a vida do rio. Está tirando a vida do rio, mas todo mundo está ali compartilhando aquela aparente prosperidade. E essa ideia que o colonialismo imprime na vida das pessoas faz com que uma comunidade ribeirinha esteja no mesmo patamar que um sujeito que quer construir a hidrelétrica. Os dois querem a mesma coisa. Parece que eles desejam a mesma coisa. Mas é mentira. Porque o sujeito que vai construir a hidrelétrica, ele não tem nenhum interesse no futuro daquele rio, no que vai acontecer depois, e para ele, se aquele rio depois for transformado num rio de lama tóxica, não tem problema. Ele muda de lugar, ele vai para outro lugar. Esse colonialismo que muda de lugar, ele se mantém ativo numa ideia de mundo globalizado. Alguém que planta soja no Cerrado brasileiro, a hora que o Cerrado brasileiro aquecer muito, não der mais para plantar soja ali, ele vai plantar soja em outro continente. Não tem problema. Ele não tem nada a ver com o afeto por uma montanha, por um rio, por um território. Nós temos, em diferentes lugares do mundo, essas paisagens sendo destruídas só para manter o capitalismo ativo, a ponto de algumas pessoas acharem que é mais fácil acabar o mundo do que acabar o capitalismo, como se fosse uma religião. Então, os saberes. Como que os saberes, os plurais saberes, podem nos dar um remédio no momento de tanta desolação, com as sociedades em vários lugares do mundo se desestruturando a ponto de a ideia de futuro ficar em questão? Quem sabe a ideia da educação como um recurso para sair de períodos graves e de crise, ela sempre foi recorrente e se tornou, de certa maneira, até uma panaceia, né? O que é uma panaceia? É aquilo que nós insistimos em aplicar numa situação grave, mas que nós sabemos que ela vai ter um efeito temporário. Ela não vai conseguir dar conta daquele problema. E a educação não conseguiu dar conta do problema social, digamos, na virada do século XX, e no começo do século XXI ela se privatizou de uma maneira absurda. Praticamente as grandes escolas do mundo hoje são coisas privadas, elas não são voltadas ao interesse comum, ela não é aberta a todo mundo, são sistemas de privatização em vários modelos da educação, e os estados nacionais, os governos,
que ficaram com a tarefa da educação pública, eles estão cada vez mais renunciando à sua responsabilidade e passando isso para que as famílias se virem. Quem dera que as famílias pudessem se virar no termo da educação, por cada um educar-se e educar os seus, sua família, sua aldeia, sua tribo, seu povo. Seria uma experiência radical se a gente fosse capaz de fazer isso sem entrar numa espécie assim de desestruturação geral das diferentes comunidades que nós conhecemos, né? Não é todo mundo que conseguiria sair da pandemia para uma outra experiência educativa de comunidades de aprendizado ou de aprendizagem, onde as comunidades de aprendizagem, como diz o nosso amigo lá da Ponte, o José Pacheco, né, o português da Escola da Ponte, ele costuma se referir a essa ideia de comunidade de aprendizagem como uma experiência bem próxima daquilo que a gente pensa que é o núcleo da família, né? Quando a gente pertence a uma comunidade mais historicamente instituída, né, as nossas etnias, nossas tribos, nossos territórios, a gente tem uma ideia e uma compreensão dessa proximidade dentro da família que é positiva. Mas para o povo que vive no mundo ocidental, aproximar a experiência de uma comunidade educativa do núcleo familiar é uma ideia negativa, é um prejuízo. Porque, historicamente, eles se desfizeram dessa experiência. E eles passaram essa experiência para outros, para um terceiro, ou para o Estado, ou para uma empresa, né? As empresas que lidam com o serviço da educação. Então, esse divórcio da relação de afeto mesmo, com o saber, com o conhecimento, ele passou a ser, de certa maneira, mercantilizado. Ele chegou perto daquela mercadoria que o Copenau Yanomami, o tempo inteiro, mostra para a gente como que essa experiência da mercadoria ela é uma negação da vida. Para uma árvore se transformar numa mercadoria, ela tem que morrer. Para uma montanha se transformar em mercadoria, ela tem que morrer. Então, isso institui a necropolítica. A necropolítica é uma produção de morte, é produzir coisas mortas. Toda mercadoria é morta. A mercadoria, ela passa primeiro por um colapso, para depois ela virar mercadoria. E o sistema todo, esse sistema global que nós vivemos hoje, ele dá mais sentido à mercadoria do que à vida. Eu reuni um conjunto de textos que ficou com o título de A Vida Não é Útil. Esse conjunto de textos, apoiado em falas que eu fiz e foram depois preparados como texto para publicação, ele tem o título de A Vida Não é Útil. Ora, quando esse anúncio foi feito, as pessoas estranharam, disseram: o Krenak é uma pessoa tão assim afetiva, como que ele bota um título tão agressivo no livro dele? Que horror, a vida não é útil. Então, esse pequeno choque era para que a gente abrisse a oportunidade de conversar acerca do dom da vida, como o dom da vida é maravilhoso, é sagrado. E como ele foi capturado pela ideia do útil, do utilitário. E a vida passou a ser utilitária. Uma pessoa de 30, 40 anos de idade pode ser o presidente da República, pode ser o gerente, pode ser o chefe, pode ser o CEO de uma grande empresa, corporação, 50 anos por aí. Mas daí para frente, quando ele se apresentar para ocupar qualquer uma missão dessas relevantes, eles vão dizer: mas você está velho. Com 60 anos, 60 e poucos anos, ele vai estar aposentado. Então, assim como a lâmpada é vendida com uma duração programada,
né? Isso se chama obsolescência programada, quer dizer, o fim programado. Uma lâmpada, um carro, uma bicicleta, eles são fabricados para acabar. E essa ideia da mercadoria foi transferida para a vida das pessoas. E as pessoas passaram a ser produzidas para acabar. Nas nossas diferentes tradições antigas, onde a vida é uma experiência coletiva e a experiência do corpo, do sujeito, ela é criada, né? A gente tem a experiência de criar pessoas, né? A formação e a criação de pessoas, a educação do corpo, toda a experiência do corpo com sentido foi esvaziada, ela sumiu para constituir um corpo útil, utilitário, um corpo de trabalho, uma máquina, uma aproximação do robô, uma esterilização da vida. Então, quando você olha que ainda existem povos espalhados pelo mundo que têm ainda essa semente, é uma esperança grande de que a gente possa transformar as experiências disso que nós convencionamos chamar de escola, educação, escolarização, comunidade educativa, é uma possibilidade ainda muito sensível, precisa ser cuidada para ela acontecer, para ela simplesmente não ser banalizada. Essas trocas de saberes, esses intercâmbios, eles têm a importância de possibilitar que comunidades que estão na África, comunidades que estão no Ártico, que estão lá no Himalaia, que estão em diferentes lugares do mundo e que guardam essa qualidade maravilhosa de ainda terem a vida como um dom, uma dança cósmica, que tem sentido fazer cocares bonitos, com plumas muito sensíveis, porque elas são o espírito dançando aqui com esses corpos que ainda estão vivos, com essa humanidade. E pensar mundos plurais, não um mundo. Em alguma ocasião eu já disse, ora, vocês estão muito preocupados com o que vai acontecer com esse mundo? Esse mundo? Eu não tenho nenhum problema com isso. Não vou chorar esse mundo, porque nós temos a potência de criar mundos. Assim como nós temos também a capacidade sensível de reconhecer os mundos que já coexistem com esse aqui ao nosso redor. O antropocentrismo, essa coisa do humano no centro de tudo, foi um grave erro e foi um desvio cultivado ao longo da Idade Moderna, o modernismo todo, a modernidade, né? Desde lá da Idade Média para cá, houve uma corrida no sentido de unificar um entendimento do mundo, uma visão de mundo, uma racionalidade que instituiu o que nós sabemos que é a razão ocidental. Então, eu, muito já tardiamente na minha experiência de debater, de discutir política e de pensar o mundo, eu me pus a refletir sobre a ideia instituída pela razão ocidental de que nós somos uma humanidade. Humanidade. E como essa ideia de que nós somos uma humanidade é útil ao colonialismo e ao capitalismo. As corporações gostam de uniformidade. Se você for visitar uma corporação, se você for visitar a Coca-Cola, Nestlé, uma dessas grandes corporações,
em qualquer lugar do mundo, aqui a Petrobras, a Eletronorte, uma dessas coisas aí, você vai chegar e vai ver que todo mundo tem um padrão, uma uniformidade. A linguagem tem uma uniformidade, os protocolos, é tudo uniformidade. Conformidade, uniformidade. É para você não ser capaz de aspirar uma mudança e uma diferença. Você repudia a diferença, na verdade. Tudo que é estranho, tudo que não é o que você vê todo dia, você precisa isolar. E aí você isola os negros, você isola os índios, você isola os pobres, você isola quem tem uma escolha diferente com relação a gênero, com quem tem qualquer outra experiência que não é aquela uniforme. E quando você pensa em uniforme, a coisa mais óbvia é um batalhão, uma multidão de soldados vestidos todos iguais, calçando coturno, batendo continência e obedecendo ordem. Isso é uniformidade. Então, mesmo com todas as variações aparentes, nós estamos nos constituindo numa humanidade corporativa e com um pensamento fortemente militarizado. Basta você dar um estalo no dedo e milhares de pessoas se matam, ou matam os outros, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos agora, com um presidente racista que incentiva o racismo e as pessoas ao ponto de ir para uma guerra interna nos Estados Unidos. Depois dos Estados Unidos ter azucrinado o mundo inteiro, agora ele tem um problema doméstico para ele resolver, que é o veneno que ele espalhou no mundo. Essa fúria, né, que estigmatiza, que diz que o Oriente Médio não é um buraco, que a África não tinha que existir. Esse tipo de mentalidade que acha que a América Latina é uma espécie assim de fim do mundo, onde eles podem fazer qualquer experimento, inclusive de queimar a Amazônia, destruir o Pantanal, acabar com o nosso ecossistema, porque daí transforma a gente logo em subalterno mesmo, num povo pobre, miserável, esmolando aqui na América do Sul. Então, assim, nós temos uma marcha pela destruição andando no planeta, e a única possibilidade de fazer frente a isso é reconhecendo a importância da educação, reconhecendo a importância da ciência, reconhecendo a importância da colaboração, cooperação entre os povos, mas também botando em questão o que é educação e o que são as instituições educativas que nós temos hoje no mundo, no Ocidente. O que a gente tem? Nós temos a educação fundamental, a educação básica, que é comum se constituir em responsabilidade de governos nacionais, governos regionais. Nós temos o ensino superior, o ensino técnico, que é compartilhado por instituições como universidades e institutos espalhados pelo mundo afora. Temos algumas cooperações entre esses institutos, mas, na verdade, tudo é tão fragmentado que quem acaba se apropriando da produção desse conhecimento são as empresas e as corporações. Faz muito tempo que eu observo que as nossas universidades deixam o interesse da economia determinar a prioridade das disciplinas, das matérias e dos cursos que as universidades mais investem. Na verdade, quem investe são as empresas. As universidades entregam serviço. Então, nós temos que botar em questão a privatização do sistema de conhecimento global e a rendição dos cientistas a essa coisa, a essa narrativa do mérito, do sucesso e de ganhar grana, né? Se um cientista vive para ganhar grana, ele já perdeu a noção da função social
e de integrar-se com outras comunidades humanas. Então, se a gente não mudar essa mentalidade, nós não vamos conseguir escapar a uma espécie de fim de mundo. Só que a pergunta foi dita: como a gente faz para evitar o fim desse mundo, a destruição do mundo? Na verdade, o planeta, nós não temos nenhuma capacidade de curar o planeta, de cuidar do planeta. Enquanto nós não tivermos capacidade, enquanto nós não formos capazes de cuidar uns dos outros. É como se Gaia, o organismo vivo da Terra, fosse o nosso regulador e estivesse exigindo da gente que a gente primeiro cuidássemos uns dos outros, para que depois o organismo da Terra cuidasse da gente. O antropocentrismo, a ideia antropocêntrica é de que nós vamos cuidar da vida no planeta. É uma ideia antropocêntrica. Nós não temos capacidade nenhuma de cuidar de nada. Atribuem ao Lévi-Strauss, dizem, tem um texto do Lévi-Strauss, inclusive, que diz que a humanidade surgiu na Terra quando tudo já existia. A vida no planeta Terra era plena quando os humanos apareceram. E que os humanos podem desaparecer e a vida na Terra vai continuar. Muitos outros cientistas contemporâneos concordam de que o que a gente pode ter é o fim dos humanos. Os humanos vão entrar na lista de extinção. Então, para essa pessoa querida que perguntou o que ela faz para salvar o planeta, você não vai salvar o planeta. O que nós podemos fazer é diminuir essa violência que existe entre nós para que a Terra nos aceite aqui, porque ela está prestes a nos mandar embora. Seria muita pretensão o Homo sapiens achar que ele é o chefe do condomínio da Terra. Dos bilhões de organismos vivos que tem na Terra, nós somos apenas um. Só que a gente proliferou e estamos extinguindo as outras espécies. Então, seria um favor gentil a gente dar lugar a outros. Sair daqui. Voltar a ser peixe, quem sabe, né? Por exemplo. Borboleta. Mas vale a pena a gente acreditar, principalmente no momento de tanta carência de novas ideias sobre o mundo e sobre a humanidade. Seria importante que a gente pudesse ter visões de pessoas que, ao mesmo tempo, cultivam uma certa anonimato no meio das suas comunidades, mas que têm o brilho de uma fala, por exemplo, do Dalai Lama, né? Ou do Nelson Mandela, lá na África do Sul, ou do nosso querido Raoni, essa pessoa maravilhosa que a gente tem a alegria de ter entre nós, uma pessoa que circula o mundo, já foi recebido por todas as personalidades do mundo, as relevantes e irrelevantes, esteve com o Papa, né, com embaixadores, com imperadores. Então, assim, é uma pessoa que consegue atravessar todas essas fronteiras e manter a sua integridade. E contribuir com o que é bom, entendeu? E evitar os defeitos. Então, assim, eu acho que esse exemplo maravilhoso que a gente tem para se mirar dos nossos anciãos é a melhor coisa que a gente pode cultivar.
de repente, abrir uma observação nos debates que houverem sobre a possibilidade de dar ênfase a tecnologias dos povos originários que podiam estar sendo convocadas no momento de crise, mas que, por preconceito, por racismo, elas são negligenciadas. Por exemplo, a primeira orientação para a pandemia, para evitar o contágio, implicava no uso de recursos que são fornecidos por hospitais e pelos DICEI, os distritos sanitários. Ora, era álcool, material de higiene, máscara. Quer dizer, são as coisas que nós não temos. A gente não produz esse tipo de implemento, mas nós temos outros. Então, quando nossos parentes foram convocados a ir para o centro urbano, entrar em contato com equipes de saúde, usar esse material, foi quando eles contraíram o Covid. O contágio foi o contato. Se tivesse sido respeitado a nossa autonomia, o que teria sido dito é o seguinte: o que os povos indígenas sabem e querem fazer agora? O que nós faríamos seria nos recolher dentro da floresta e fazer o uso das nossas práticas terapêuticas, das nossas medicinas. Tanto que quando a crise agravou-se mesmo a partir do final de maio, junho, as comunidades indígenas que se recolheram foram as que ficaram fora do contágio. As que foram para centros urbanos buscar socorro foram as que pegaram contágio e morreram. Pensando individualmente, o número de pessoas indígenas que morreu foi o número de pessoas indígenas que foi buscar cura com os brancos, nos hospitais, no DICEI, no sistema sanitário do Ocidente. Porque negligenciaram o nosso conhecimento, a nossa capacidade de isolar esse contágio com práticas culturais próprias. Aí veio o preconceito, um monte de bobagem. Eu escutei médico falando, mas eles vivem em promiscuidade, eles vivem todos juntos, o contágio entre eles vai ser agravado. Um monte de preconceito, pré-julgamento. Então, assim, a gente não deve perder a oportunidade de mostrar que houve pré-julgamento, preconceito, e que nós podíamos ter nos saído melhor se a gente não tivesse tanto preconceito e tanta ignorância ocupando os espaços de poder político e de decisão sobre a saúde, sobre a pandemia. No começo da nossa conversa, eu botei em questão o próprio termo pandemia e disse o quanto ele deve ser útil a esse sistema, que não está interessado em curar ninguém, pelo contrário. Se continuar morrendo gente, não tem problema nenhum. E eu queria dar um abraço a todos vocês, agradecer mais uma vez essa oportunidade da gente ter mantido o nosso encontro hoje e desejar que sejam muito bons os próximos encontros. Eu espero poder, pelo menos, acompanhar algum deles, tá bem?